Começar aqui. Muito boa noite, muito boa noite. Quem tá comigo aqui no YouTube, prazer enorme ter você aqui. Quem tá com a gente, acompanhando a gente aqui no Instagram também, prazer enorme. Eu quero compartilhar, hoje a gente vai falar. Nosso assunto hoje é por que eu devo abrir o meu próprio negócio. E eu já vou te dizer o motivo. Como que um moleque de 19 anos que vende bombom de porta em porta, ele coloca no bolso todo mês R$ 6.000. Esse já posso te dizer que é um dos motivos pelo qual você deve abrir seu próprio negócio. Vou repetir. Como que um moleque de 19 anos que vende bombom de porta em porta, ele coloca no bolso todo mês R$ 6.000. Sim, você não ouviu errado não, é isso mesmo, tá? Então aqui já tem um, um ponto, uma questão aí para você pensar se você deve ou não abrir o seu negócio, tá? Então fica comigo aqui que eu vou te falar como que esse cara consegue fazer isso e a gente vai explicar aqui. Você quer ter um motivo maior que esse? Então fica com a gente aqui que a gente vai falar muito sobre isso, tá? Como o porquê que você deve abrir o seu próprio negócio, porquê que você deve pensar em ter o seu próprio negócio. E é isso que a gente vai falar aqui, tá? Para quem está acompanhando a gente aqui no Instagram, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vinda. A Elaine, Eliette, Antônio, olha só, cheio aqui, bastante gente legal. Vamos dar um oi para todo mundo aqui. Para quem está com a gente aqui no YouTube, nosso canal é novo, né? Então você aí já se inscreva, já deixa o seu like, ajude a gente a poder divulgar isso, alcançar mais pessoas, para que a gente possa cada vez mais estar levando esse conteúdo, gerando conteúdo de valor para outras pessoas também, tá? Então vamos entrar aqui no nosso assunto. Por que que eu devo abrir o meu próprio negócio? Ou melhor, por que que você aí, você aqui, por que que você deve abrir o seu próprio negócio? Eu já tenho os meus negócios, uma decisão que eu tomei lá atrás e graças a Deus que eu segui esse caminho e eu quero compartilhar com você aqui o porquê que você aí precisa, acho que é uma palavra muito assim, mas por que que você deve abrir seu próprio negócio? Olha só, a gente teve um convidado ilustre aqui. Vou mostrar pra vocês depois. Meu gato acabou de entrar aqui do nada. Olha, vai aparecer aí, ó. Esse é o Napoleão. Então, por que que você deve abrir seu próprio negócio, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos começar. Deixa só eu dar um oi pra todo mundo aqui. Vamos começar na prática aqui explicando. Eu vou falar pra vocês por que que você deve abrir seu próprio negócio, tá? Mas antes de tudo isso, eu preciso preparar você aqui. Preciso que você esteja preparado para você ouvir tudo que eu tenho para te dizer. E por que que eu falo isso de preparar? Porque com certeza você vai ficar indignado com o que você vai ouvir aqui. Isso, pelo menos, é o que eu espero que aconteça com você. Que você, de fato, que isso que eu vou trazer aqui, de fato, cause em você uma indignação. Você pare um pouquinho para refletir e fala, como assim que um rapaz de 19 anos consegue colocar R$ 6.000 todo mês no bolso e eu aqui estou trabalhando e tenho um salário de 2.000, de 1.500, enfim, como que esse cara consegue fazer isso? E é isso que eu vou trazer aqui para você, tá? Então, por que que você precisa abrir o seu próprio negócio? Tá? Chega, você precisa ter essa consciência de chega de ficar esperando você ganhar na Mega Sena. Isso é uma coisa que você tem que tirar isso da sua cabeça. Já passou do momento de você mudar o seu destino. Tá? Você tem que entender isso. Você precisa mudar o seu destino. E uma coisa que eu quero que você já anote aqui, você precisa ter isso em mente, é o seguinte. Primeiro de tudo, você precisa saber aonde você quer estar em 2024. Esse é o primeiro ponto. Onde que você quer estar em 2024? Por que que eu pergunto isso para você? Porque tem uma frase que todo mundo fala e ela é muito válida, que é a seguinte: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então você precisa ter muito bem claro isso para você, aonde você quer estar
em dezembro de 2023, em janeiro de 2024? Qual é a situação que você quer estar? Você precisa saber, você precisa escrever isso, falar, olha, eu quero estar em janeiro de 2024 em tal lugar, em tal situação, com salário de tantos mil reais, com uma empresa, enfim. Seja qual for o seu desejo, qual for a sua vontade, você tem que escrever isso para que você tenha isso muito bem claro para você. E entenda uma coisa, hoje você pode querer uma coisa, daqui 2 meses você pode querer outra. E o que você faz quando isso acontece? Você simplesmente muda a rota. Então você fala assim, eu quero ter um salário de 5 mil reais. Você pode chegar daqui 3 meses e já ter um salário de 5 mil reais. Você vai parar e vai ficar com um salário de 5 mil reais? Não, fala, agora eu quero um salário de 10 mil reais. Então o que acontecer nesse caminho, você vai ajustar a tua rota e vai seguir, tá? Então anote isso. Anote isso aí. Você precisa saber aonde você quer estar em janeiro de 2024, tá bom? Então vamos começar. Esse é o teu primeiro dever aí. Anote aí aonde você quer estar em 2024, tá bom? Porque, lembre-se, isso é uma coisa que eu sempre vou bater aqui. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então grave isso para você, tá? Então vamos lá. Por que você precisa abrir o seu próprio negócio? Você tem que entender que o seu próprio, você sendo dono do seu próprio negócio, você pode ter a sua independência financeira. Você quer ter uma independência financeira? Você já imaginou realizando todos os seus sonhos, todos os seus desejos, comprar aquele carro dos sonhos, você fazer aquela viagem incrível, você poder dar um conforto maior para sua família, você poder fazer coisas que até hoje você só teve aqui em pensamento? Então, você ter o seu próprio negócio, você pode ter certeza que este é o caminho mais curto para que você consiga realizar isso. E eu vou te provar isso aqui hoje, tá? Eu vou mostrar para você fatos reais, casos que aconteceram aqui com pessoas que tá nessa caminhada junto com a gente e que essas pessoas mudaram completamente suas vidas, tá? Então eu quero compartilhar isso com você. E olha só, hoje tá... Gente, quem tá aqui no Instagram, a gente tá com um canal novo no YouTube. Corre lá, o Kleber Pires. A gente vai estar ao vivo também no YouTube, tá? Se você não encontrar lá, até peço para você vir aqui e falar, fui lá no YouTube, não consegui encontrar, tá? Porque como é um canal novo, ele às vezes pode não estar aparecendo para todo mundo e a gente precisa saber disso para a gente poder contactar o YouTube e enfim, e fazer o que precisa ser feito, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui, voltando aqui a nossa linha de raciocínio. Então, você ter o seu próprio negócio, ele vai ser sim um caminho mais curto para você conseguir aí realizar todos os seus sonhos, todos os seus desejos, tá? Então você precisa ter isso na sua cabeça, tá? Você precisa ter isso. E eu sei que agora, nesse momento, você mil e uma coisas passa pela cabeça da gente quando a gente fala em abrir seu próprio negócio, né? Muito dessas coisas que vêm só são problemas, né? Isso é normal e é natural. Você já pensa, puta, mas como que eu vou abrir uma empresa? Eu vou ter que ter funcionário, mas eu vou ter que pagar imposto, mas eu vou ter que pagar aluguel. Calma, tudo no seu momento certo, tudo é um processo, tá? Então, o que você precisa ter em mente hoje é, se você continuar no trabalho que você tem hoje, você vai conseguir realizar todos os seus sonhos e os seus desejos? Você vai conseguir comprar o carro que você quer? Você vai conseguir fazer as viagens que você deseja? Se você continuar no trabalho que você tem hoje? Isso é a primeira coisa que você precisa refletir, tá? Quanto tempo você vai levar para conseguir fazer tudo isso se você continuar no trabalho que você está hoje? Para um pouquinho aí e pensa, tá? Quanto tempo você vai levar para você conseguir construir tudo isso? Você precisa, urgentemente, você precisa construir o seu próprio salário, tá? E se você for para o seu próprio negócio, se você for empreender, você vai conseguir construir o seu próprio salário.
você vai conseguir ter mais tempo para a família, você vai conseguir ter mais tempo para você dedicar às outras coisas que você tem vontade de fazer. E eu sei que parece papinho de internet, né? Porque isso de fato, quando as pessoas não sabem como fazer esse processo, de fato isso se torna muito mais complicado. Mas com um método testado, com um método já validado, como outras pessoas já vêm fazendo isso e vêm realizando isso, eu posso te dizer para você com muita tranquilidade, com muita sinceridade, com muita franqueza, que você consegue sim, tendo o seu próprio negócio, você consegue construir, você determinar o seu salário e você consegue ter mais tempo livre, tá? Eu vou também mostrar tudo isso aqui para você, vou comprovar isso para você, como tudo isso é possível de você realizar, tá? É muito mais simples do que as pessoas imaginam. Mas veja bem, simples não quer dizer fácil, tá? Vai ser difícil? Vai ser difícil. Você vai errar? Vai errar. Por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para poder te ajudar a errar o menos possível. E por que isso vai acontecer? Porque eu já passei por todo esse processo. Eu já errei muito. Já gastei muito dinheiro errando. E é isso que eu trago aqui para vocês. Para que vocês possam errar o menos possível. Mesmo assim você vai errar? Sim, mesmo assim você vai errar. Não tem jeito. Isso faz parte do processo. Mas você vai errar muito menos do que eu errei, por exemplo. Né? Eu vou passar muitas coisas aqui para você. Muitas coisas que eu falar aqui você não vai aceitar. Aí você vai querer fazer o que você pensa, vai dar errado. Aí você vai voltar e falar, puxa vida, estava certo. E aos poucos você vai ver que o que eu falo aqui tem fundamento, tem base, não é uma coisa que eu ouvi alguém falar, não. Eu testei, eu fiz, eu coloquei isso em prática. O que deu certo e o que deu errado e eu trago aqui para vocês, tá? Então, você quando começa a ter seu próprio negócio, você tem esses dois pontos que eu acho que são os pontos principais, tá? Que você pode construir o seu próprio salário e você consegue ter mais tempo livre para você se dedicar a outras coisas. E essas outras coisas pode ser um outro negócio, tá? A vantagem, a grande questão é que você ganha tempo, tá? Quando você consegue, quando você faz a coisa da forma certa, da maneira correta, estando com as pessoas certas, você consegue ter esses dois pontos que para mim são sem dúvida nenhuma os principais. Você consegue construir o teu salário e você consegue ter tempo livre para você fazer outras coisas, seja dedicar à família, seja, eu quero ficar tarde à toa sem fazer nada. Então você consegue sim. Tá, aí eu vou mostrar isso aqui para você. E eu já vou entrar aqui no assunto que eu vou trazer para você aqui um caso real, tá? Que é do Bruno, que é um rapaz de 19 anos, que é um cara que vende bombom de porta em porta. E ele é um aqui dos nossos. Ele é um do nosso assunto principal aqui. Hoje ele não pode porque ele está viajando. Mas na próxima live a gente vai trazer ele aqui junto, tá? Eu vou trazer, a gente vai bater esse papo direto com ele. E eu quero trazer o exemplo dele aqui para você, tá? Então a gente vai fazer uma comparação para que você possa ter noção do que é possível e do que não é possível, tá? Ó, quem tá aqui no Instagram mais uma vez, entra lá no canal do YouTube, se inscreve lá, o Kleber Pires, e venha com a gente acompanhar essa aula aqui, tá? Então vamos lá, ó. Imagine você tem um trabalho, você trabalha hoje, você tem aí um trabalho onde você ganha 3 mil reais por mês, tá? Eu vou anotar aqui, quero que você anote aí também, tá? Então imagine você um trabalho onde você ganha 3 mil reais por mês, tá? Um dado bem importante aqui se você ganha 3 mil reais por mês, saiba você que você já está bem acima da média, tá? O salário médio no Brasil, ele é de 1.700 reais. Sim, eu sei que você deve estar pensando, nossa, mas como assim? Mas esse é a média do salário, não salário mínimo, tá, gente? Do salário que as pessoas ganham no Brasil. Então, a média global de salário no Brasil é 1.700 reais.
Mas a gente vai fazer um exercício aqui. Imagine então que você tem um trabalho que você ganha 3 mil reais por mês, tá? Você trabalha 5 dias na semana, olha só. Então você trabalha 5 dias na semana, das 8 às 18, tá? Você trabalha das 8 às 18, de segunda a sexta, e para isso você ganha 3 mil reais por mês, independente do serviço que você faz, tá? Então isso é a sua, quanto você ganha e a sua carga horária, os dias que você trabalha. E daí eu vou trazer para vocês aqui uma história, olha só isso, presta muita atenção nisso aqui, e olha só que loucura isso, tá? Quando eu tinha 12 anos, acho que dos meus 12 aos meus, acho que até um pouco antes, acho que comecei com 10, 11 ali. Até os meus 14 anos, eu vendia salgadinho que minha mãe fazia. Eu vendia salgadinho, colocava uma caixinha de isopor embaixo do braço. Minha mãe fazia o salgadinho em casa e eu saía vender de porta em porta. Ia nas lojas, ia em casa, ia nas oficinas, até em delegacia eu vendia salgadinho e vendia pros presos, tá? Não era pros policiais. Os policiais também compravam, mas eu vendia pros presos. Os presos, principalmente os presos que não recebiam visita. E daí eu vendia lá para eles. Isso entre meus 11 e 14 anos ali. E recentemente eu conheci o Bruno, que é um rapaz que faz um trabalho muito parecido com isso. Que ele vende de porta em porta, ele vende bombom de porta em porta. E olha só aqui, ó. Então vamos voltar aqui um pouquinho. Você tem o seu trabalho aí, você ganha 3 mil reais por mês, você trabalha das 8 às 18, de segunda a sexta. O Bruno, ele vendendo bombom de porta em porta, ele só trabalha na parte da manhã, ele compra o bombom por R$2, olha só, anota aí para você fazer a conta junto comigo. Ele compra o bombom, ele nem faz o bombom, hein, ainda, tá? Ele compra o bombom por R$2 e ele vende por 5. Ele ganha em cada bombom que ele vende R$3, tá? O Bruno, ele trabalha só na parte da manhã, e ele tem uma média de vendas de 50 bombons por dia, tá? Isso aqui em Curitiba, tá? Claro, quanto menor a cidade, essa escala ela tende a cair um pouco, tá? Mas se você está numa cidade acima de 30 mil habitantes, você consegue acompanhar isso aqui trabalhando de uma forma um pouco mais ativa, tá? Mas vamos lá. Então o Bruno ele ganha R$3 por bombom e ele vende R$50 por dia. 50 bombons por dia, desculpa, tá? Vamos voltar lá para você que é empregado. Então olha só, você que é empregado, peraí só um pouquinho, deixa só eu, ó, um abraço para vocês, quem tá aqui no Instagram, quem ficou aqui com a gente. Deixa eu só fechar aqui. Vou deixar aberto isso aqui. Vou deixar o Instagram aberto aqui. Não vou fechar não. Eu ia fechar aqui o Instagram, mas eu vou deixar aberto. Depois eu decido o que eu faço com isso aqui. Então vamos lá. Voltando aqui. Então você tem o seu trabalho. Você ganha 3 mil reais por mês. Você trabalha 5 dias na semana, de segunda a sexta, das 8 às 18. Se a gente dividir isso, a gente pega 3 mil reais por mês que você ganha. Você trabalha 5 dias na semana. Uma média vai dar uma média de 20 dias diário. 20 dias dividido por 3 mil vai dar, você ganha R$150 por dia, tá? Então você ganha R$150 por dia. Você que tem teu emprego CLT, tá? Vamos pegar o Bruno aqui. O Bruno, ele compra o bombom a R$2, ele vende a 5, ele ganha R$3 por cada bombom vendido, então R$3 é o lucro dele, ele vende 50 bombons por dia. 50 bombons por dia vezes 3, que é o quanto ele ganha os mesmos R$150 que você, mas com uma diferença. Ele só trabalha pela parte da manhã, tá? Então o Bruno trabalha
4 horas por dia, ele ganha o mesmo que você, ele tem a tarde toda livre. Então aqui a gente já tem uma comprovação de que se você trabalhar no seu próprio negócio, você vai ter mais tempo livre. Só que o Bruno, como ele é aluno do ECI, o que é o ECI? Isso aí é um programa que a gente tem que é Empreenda com Inteligência. Como o Bruno faz parte do programa do ECI, o que o Bruno faz hoje? Isso é o que ele fazia, o que o Bruno faz hoje? Em vez dele trabalhar só na parte da manhã, ele também trabalha na parte da tarde. Então, ele consegue dobrar o que ele ganha na parte da manhã, trabalhando também na parte da tarde. Então, o que o Bruno ganha em um mês, trabalhando o mesmo horário que você, os mesmos dias que você, ele ganha o dobro que você. Ele não trabalha mais que você, veja bem. Ele não trabalha mais horas que você, ele trabalha a mesma hora que você. Ele trabalha ao mesmo tempo que você, os mesmos dias que você trabalha, ganhando 3 mil reais por mês. Só que ele ganha 6 mil reais por mês. Na verdade, ele faz de 6 a 7 mil reais por mês, né? Vendendo bombom. Ele vende uma média de 100 bombom por dia. Ele vende uma média de 100 bombons por dia. Ele ganha 300 reais por dia. 300 reais vezes 20 dias que ele trabalha, ele ganha 6 mil reais. Trabalhando das 8 da manhã até às 6 horas da tarde, como você tem no teu emprego lá. Então olha só a diferença que você tem, né? E daí o que o Bruno vai fazer agora? Porque agora o Bruno faz parte do nosso programa, ele está cada dia se dedicando mais, cada dia entendendo mais, estudando, aprendendo novas técnicas e novas estratégias. O que ele faz? O Bruno já está no estágio que ele vai deixar de comprar, que hoje ele compra, né? Hoje ele não faz o bombom, hoje ele compra o bombom a R$2 e revende a 5. Eu sei que tem muita gente aqui que vai estar falando assim, mas como assim que o cara compra 2 e revende a 5? Quem que compra esse bombom se pode comprar a 2? 2 ele compra no atacado, uma senhora que faz lá o bombom, né? Então o cara que está na lojinha trabalhando lá no meio do dia, o Bruno chega com o bombom para ele. Então é R$5 por quê? Porque é a facilidade, é a comodidade, é a oferta de venda que o Bruno faz. Tem toda uma estrutura por trás disso aí também, que a gente vai explicar mais a fundo aqui, que faz com que ele possa cobrar R$5 por um bombom que ele compra, que ele paga 2. O exemplo que eu gosto de dar aqui é o exemplo da água. Olha você, por exemplo. Você com certeza já passou por essa situação. Eu passo sempre por essa situação. Eu vou no mercado, eu compro... Cadê minha garrafinha d'água? Não tá aqui. Eu vou no mercado, eu compro uma água mineral, vou pagar lá R$2,50. Vamos colocar R$2, tá? Eu vou no mercado, eu compro uma água por R$2. Se eu for num restaurante, aquela mesma água, a mesma marca, a mesma quantidade, a mesma garrafinha, a mesma, exatamente a mesma. Aquela mesma água que no mercado custa 2, num restaurante, ela vai custar 6, 7, até R$8 aí no restaurante. A mesma água, a mesma marca, a mesma quantidade. Se eu vou no aeroporto, aquela água ali, ela pode custar R$12. Eu já paguei R$15 uma água no aeroporto. A mesma água, a mesma marca, a mesma quantidade. O que isso quer dizer? O que isso traz pra gente? É o local onde você está. Se você não está sendo valorizado onde você está, você precisa mudar de ambiente. É isso que acontece com o bombom do Bruno. O Bruno compra o bombom dele lá da pessoa que faz a R$2. E ele faz com que aquele bombom chegue na frente das pessoas que têm vontade de comer um bombom naquele momento. Então é uma comodidade. Então o que ele faz? Ele transforma, ele muda o bombom de ambiente, né? É o que a gente vê isso sempre. Você vai numa loja de roupa, tem uma roupa, uma calça jeans, que você paga R$50. Você pode ir numa outra loja, você vai pagar muito mais numa calça jeans,
né? Claro que envolve marca, não é o caso aqui, porque daí tem valor agregado. Mas se a gente usar aqui o exemplo da água, a água é um exemplo claro disso. A mesma água, em 3 lugares diferentes, ela tem 3 valores diferentes, tá? Então é isso que acontece com o Bruno também. E o que ele vai fazer agora? Como ele é aluno do ECI, Empreenda com Inteligência, tá aprendendo muito, tá voando. O que ele vai fazer? Ele agora vai começar a produzir os seus próprios bombons. Ele não vai mais comprar isso feito, né? Com isso, o que vai acontecer? O valor, o custo dele vai cair, que hoje ele paga R$2. Imagino eu que o custo dele vai ficar algo entre 50 e 70 centavos por unidade. Quanto mais ele produzir, menos vai ser o valor de produção. Mas na escala que ele tem hoje, imagino eu que vai ficar algo em torno desse valor. Então, sem aumentar o preço do produto, ele vai aumentar o quê? A sua margem de lucro. Ele vai deixar de ganhar R$3 que ele ganha hoje para ganhar R$4,50, R$4 por bombom vendido. Então, se ele continuar vendendo os mesmos 100 bombons que ele tem hoje, que ele vende hoje, ele ganha R$300 por dia. Se ele continuar vendendo os mesmos 100, ele vai passar a ganhar R$400 por dia. 400 vezes 20 dias que ele trabalha, ele vai começar a ganhar R$8.000 por mês. E você aí no seu emprego, que ganha R$3.000, vai ter que ficar pedindo aumento, vai ter que ficar fazendo 1000 e outras coisas. O mercado de trabalho está aquecendo, vai vir outra pessoa fazendo o que você faz por um salário menor, tá? Então, o porquê que você precisa ter seu próprio negócio? Esse é um exemplo. E assim, gente, não é um negócio mirabolante, uma coisa que você vai ter que investir rios de dinheiro. O investimento, pega o Bruno como exemplo. O investimento do Bruno é mínimo. É mínimo. Na verdade, hoje ele só investe o quê? Ele investe o valor que ele tem que comprar um bombom e o esforço e o trabalho dele. Ó, se ele vende 100 bombons por dia, ele tem que ter um capital inicial. E se você quiser replicar aí na sua cidade, se você quiser replicar o negócio do Bruno, que é totalmente possível, vamos lá. O Bruno vende 100 bombons por dia, ele paga R$2 cada bombom. Quanto você precisa ter? Você precisa ter R$200. Com R$200 você já começa seu próprio negócio. Hoje, tá? Então com R$200 você começa seu próprio negócio. Então, ó, faça a conta comigo aqui. Você vai lá e compra 100 bombons. A R$2 cada um, você vai pagar R$200. Aí você você vai vender esses 100 bombons a R$5. Você vai ganhar R$500 no final do dia. Tira os 200 que você pagou, você ganhou R$300. Tá entendendo? No dia. Você faz isso todo dia, trabalhando 5 dias por semana, no final do mês você vai ter R$6.000. Você está bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. É assim que começam as coisas. Olha só uma outra história aqui. Essa história é a história do Caio Carneiro. É um sócio do Flávio Augusto, cara sensacional, empreendedor nato. Olha o que o Caio fazia quando criança, o que despertou nele aí a sede, a vontade do empreendedorismo. Ele estudava, olha só essa história. Caio, se eu falar alguma coisa errada, depois você me corrige, tá? O Caio estudava e chegava na hora do lanche, na hora do recreio, eles tinham 15 minutos só. E batia o sinal lá, todo mundo ia para a cantina, formava aquela fila enorme. Aí o cara ficava 7 minutos na fila, 5 minutos na fila, 10 minutos na fila para poder comprar o lanche. Aí tinha que comer muito rápido e às vezes não dava nem tempo. Daí tinha que ir para a sala, daí não podia entrar na sala comendo, enfim. O que o Caio fez? O Caio, vendo aquilo ali, ele observou e falou: cara, sabe o que eu vou fazer? Ele teve uma ideia. O que ele fez? Ele chegava cedo, ele ia na cantina, ele comprava as fichas do salgadinho, do refrigerante, do doce. Ele comprava aquela ficha e ficava com ele. Comprava, não sei a quantidade, ele comprava 5 de refrigerante, 5 de salgadinho, 5 de doce ou 10 de cada um, enfim. Ele comprava a ficha e ficava com ele. Quando batia o sinal,
formava aquela fila enorme de gente para comprar o lanche da cantina. E o que ele fazia? Ele chegava lá e falava, ó, eu tô vendendo a minha ficha aqui, quer? Lá custa R$1. Aqui eu tô vendendo por R$1,50, por 2. O cara vai ficar na fila, o cara, pum, comprava dele, ia lá, pegava na cantina e acabou. Olha só a sacada. A ideia é exatamente o que o Bruno tá fazendo. É a mesma coisa, tá? Então, ó, o Caio é um mestre aí no empreendedorismo. O cara fazia isso, eu não vou saber dizer aqui exatamente quantos anos ele tinha, mas eu sei que quando ele era criança, devia ter, eu acho que uns 12 anos, uns 10 anos, eu acho que era isso aí, que é a idade que ele tinha. O cara fazia isso daí, e olha hoje, o cara tem um império hoje, tem uma empresa, porra, não tem nem o que falar, vende-se, é um curso que ele, é uma empresa que eles ensinam as empresas a vender. É um negócio fantástico. Se tiver oportunidade aí, entra lá no site vendec.com.br. Vai lá no Instagram dele, Caio Carneiro, cara fodástico. Tem um livro dele que tá aqui, ó. Seja Foda, Caio Carneiro. É isso aqui. Aqui no livro acho que não tem essa história. Não tem a história. No livro não tem essa história não. Essa história eu ouvi dele mesmo, tá? Então, e é isso que o Bruno, exatamente essa mesma coisa que o Bruno tá fazendo aqui, de uma forma um pouco diferente, né? Muda o produto, muda o bombom, mas enfim. E daí o que acontece? Então, o Bruno vai começar a produzir o bombom dele e ele já tem um planejamento para colocar as pessoas para vender para ele. Olha só, gente. Por isso que eu falo, muita gente, quando a gente fala em entrar no mundo do empreendedorismo, em abrir o seu próprio negócio, as pessoas já começam, mas porque eu não tenho dinheiro para isso? Calma, você tem que começar pequeno. Começa pequeno, vai vendo, vai aprendendo, vai amadurecendo, você vai aprender, vai vir, você vai vir ideias na sua cabeça, você vai inovar, você vai fazer coisas sensacionais, tá? Sensacionais. Que com um diferencial que se você for funcionário, você nunca vai conseguir, porque o funcionário, por mais que você tenha uma certa liberdade na empresa, você sempre vai estar limitado. Eu falo isso e muita gente, não concordo, mas não é questão de concordar, é fato. Vou te dar um exemplo, você pega uma empresa multinacional. Uma multinacional, pelo menos 99% delas, elas têm um plano de carreira. Quando você entra na empresa, você já tem lá um plano de carreira que você pode seguir. Então, quando você entra ali, eles apresentam para você o plano de carreira, você está entrando na empresa e você já vai saber, você já vai conhecer aonde você pode chegar. Então, você vai poder chegar a presidente da empresa, você vai poder ser, no máximo, você vai chegar no conselho, né? Você às vezes não tem nem como chegar à presidência, você vai ser um diretor. Então, você é limitado, não adianta. Em todos os sentidos, em termos de cargo, em termos financeiro, porque toda empresa ela tem o tal chamado plano de cargos e salários. Então é isso, toda empresa tem isso. Então a empresa fala assim, para um presidente a gente nunca vai pagar mais do que X. Para um diretor a gente nunca vai pagar mais do que Y. Né? Por mais que você seja diferenciado, que você se empenhe, que você dê sangue por aquele negócio, e aí tenho que ser honesto, existem algumas empresas que sim, elas abrem para a pessoa até sociedade, mas isso é muito raro de acontecer. Por quê? Porque depende muito mais de você do que da própria empresa. Você tem que entregar um resultado absurdo para a empresa. Né? Então, em toda empresa você está limitado. Você, quando começa o seu próprio negócio, você não tem limite. O céu é o limite. E o exemplo está aqui. Bruno começou, só ele, vendendo bombom. Ele vendia 50 bombons por dia, ganhava R$150 por dia, trabalhava só pela parte da manhã. Daí agora, ele começou a trabalhar na parte da manhã e na parte da tarde. Ele vende 100 bombons por dia, ele ganhava R$300 por dia, hoje ele ganha, ele ganhava R$150 por dia, hoje ele ganha R$300 por dia, ganha R$6.000 no mês. Agora ele conversou, ele acertou lá com
com a namorada dele, eles vão passar a fazer o bombom. Então, o bombom que ele compra hoje a R$ 2, ele vai ter um custo aí de 50, 70 centavos. A margem de lucro dele vai aumentar significativamente, vai aumentar 30%. Então, de R$ 3 ele vai ganhar 4,20. Então, se ele vende 100 bombons por dia, ganha hoje R$ 300, ele vai passar a ganhar 420. 420 por dia vezes 20 dá R$ 8.400 por mês. Tá? Isso, R$ 8.400 por mês. Isso faz o quê? 3 meses que ele tá no nosso programa. E ele já começou a planejar, já está desenhando que ele vai trazer pessoas para vender o bombom para ele. Ele já tem lá no planejamento dele que ele não vai mais vender. Ele vai só fazer a gestão dessa galera. Ele vai ensinar, ele vai pegar as pessoas que ele tem lá no bairro dele, a molecada que não trabalha, ele vai trazer a molecada, vai ensinar a molecada a vender e vai colocar a molecada para vender. Ele vai ganhar menos por bombom? Vai, mas vai vender muito mais. Por que ele vai ganhar menos? Porque ele vai ter que pagar a molecada para vender. Então, um exemplo aqui para você, só para você poder entender lá no fundo como que funciona. Então, hoje, ó, ele ganha R$ 3 por bombom, tá? E ele vende 100 bombons. Ele vai passar, vamos supor que desses R$ 3 aqui, ele vai falar para a pessoa que vai trazer para ele, que vai vender para ele, vai falar, olha, eu vou te dar R$ 2 por cada bombom que você vender, tá? Então o cara que vai trabalhar para ele, R$ 2 não, R$ 2 vai ser muito, né? Porque ele ganha 3, ele vai fazer 50-50 com o cara. Vai falar assim, ó, te dou R$ 1,50 por cada bombom que você vender. E ele vai ficar com R$ 1,50. Vamos supor que ele coloque 5 pessoas para vender. Se os 5 vender os mesmos 100 bombons que ele vende, ele vai vender 500 bombons por dia. 500 bombons por dia. Se ele vai ganhar R$ 1,50 em cada bombom, olha só isso. Dá quanto? R$ 750 por dia. R$ 750 por dia vezes 20. Quanto que dá isso? R$ 14.000 por mês. Detalhe, ele não vai estar trabalhando, ele não vai estar vendendo mais. Ele vai estar só olhando, treinando, ensinando o time dele a vender. Ele vai sair de R$ 8.000 por mês para R$ 14.000 por mês sem precisar estar lá na ponta fazendo a venda. Ele vai passar a ser um gestor. Ele vai começar a fazer uma gestão do seu negócio. E é aí que está o crescimento dos pequenos negócios. Os pequenos negócios, toda a empresa, quando ela começa pequeno, o dono sempre está à frente. Foi assim que eu comecei, né? Eu comecei lá atrás, assim, era uma empresa de um homem só tinha eu, e eu fazia todo o trabalho. Aí a empresa vai crescendo, a empresa vai ganhando escala, a empresa vai aumentando de tamanho, o dono deixa de estar à frente, ele fica mais atrás fazendo a gestão, ele consegue fazer a gestão e ganha muito mais do que ele ganhava quando ele estava lá na frente. Porque quando ele está na frente do negócio, tudo depende só dele. Imagine você, o Bruno hoje, ele vende 100 bombons por dia. Se ele fica doente, quem vai vender esses 100 bombons? Não vende, ninguém vende. A receita dele é zero naquele dia. Quando ele passar a ter 5 pessoas vendendo para ele, se um dia uma dessas pessoas não for trabalhar porque está doente, não tem problema, ele tem mais 4 que está vendendo para ele. Você está entendendo? Então aí a coisa começa a ganhar. E aí o que acontece? Aí é onde ele passa a ser um gestor, é onde ele consegue utilizar o tempo dele para começar a pensar em outros negócios. E aí a coisa começa a ganhar corpo. Aí você sente, fala, puta merda, ainda bem que eu entrei nesse negócio. Tá? Ainda bem que eu entrei nesse negócio. Porque daí você começa a entrar em outros mercados, você pode diversificar, cara, não tem, gente, é um negócio assim absurdo. É uma coisa sensacional quando você entra para esse mundo. Eu tenho um sócio, eu vou falar para vocês,
Eu tenho um sócio que ele era diretor da Votorantim. Quem não conhece a Votorantim é uma empresa gigantesca na área de cimentos. Não só na área de cimento, tem banco. É uma empresa fodida. Digita no Google aí Votorantim que você vai ver. Esse meu sócio, ele era diretor da Votorantim. Ele tinha um salário na época, isso a gente está falando aqui há mais de 10 anos atrás. Tá? Ele tinha um salário na época de 30 mil reais, há 10 anos atrás. E quando a gente sentou, eu já tinha um negócio e ele falou, cara, vamos, pô, eu vejo você, cara empreendedor, e eu quero ter meu negócio também e quero entrar com você nisso, vamos montar alguma coisa junto e tal. E para ele tomar essa decisão foi difícil para ele. Porque ele tinha a vida toda dele foi de executivo, ele tinha um salário de 30 mil reais por mês, é algo muito significativo, porque aí a gente entra num outro detalhe, quando você tem o seu próprio negócio, você não tem essa garantia de que no final do mês você vai ter tantos mil reais. Não. Aquilo que eu falei lá no início, você constrói o seu salário. O seu salário pode ser zero, pode ser 100 reais, pode ser 500 reais, pode ser 1.000, 5.000, 10.000, 15.000. Depende de você. Diferente quando você é funcionário. Quando você é funcionário, você foi contratado daquilo ali. Ah, hoje eu não estou afim de trabalhar. Não vai trabalhar, dá uma desculpa, dá um atestado e assim vai. Quando você é dono do seu próprio negócio, isso não existe. Você faz o seu salário. Só que o seu salário pode ser zero. Ele depende só de você. Mas também ele pode ser 15, 20, 30, 40, 50 mil reais. Tá? Então, e foi uma decisão que meu sócio teve que tomar lá atrás, que foi uma decisão difícil para ele. Mas hoje a gente senta, a gente começa a falar, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Se eu não tivesse tomado a decisão naquele momento, eu ia estar lá preso até hoje, trabalhando 10 vezes mais do que eu trabalho hoje, ganhando 10 vezes menos. Você está entendendo? Então tudo isso você vai perceber que você fez a escolha certa com o passar do tempo, quando você vai construindo a sua empresa, o seu negócio, tá? Leva tempo? Leva tempo. Não vou falar para vocês essa história que fala que comece um negócio agora e daqui 6 meses esteja lá nas ilhas, nas Maldivas, passando férias. Cara, pode acontecer? Pode. Muito provável que isso não aconteça. Mas pode acontecer? Pode. Às vezes você cria um negócio que, porra, dá muito certo. Pega um negócio no momento ali. Mas é muito provável que isso não aconteça com você. Tá? Na verdade, é quase certo que isso não vai acontecer. Você tem que entender que tudo depende de um trabalho, de um processo. Tudo tem um processo. Eu tenho empresa há quase 20 anos. Agora, depois de um bom tempo, que hoje eu posso falar para vocês assim, eu tenho uma tranquilidade muito grande hoje. Eu nem sei quantas empresas eu tenho certo, 7, 8, 9, sei lá. Hoje eu consigo só olhar os negócios de uma forma, não estou à frente, mas eu consigo olhar tudo, direcionar, acompanhar, dar os meus pitacos, dar as minhas ideias. Eu tô todo dia no escritório, tô todo dia lá trabalhando nos negócios, olhando. Eu tenho no escritório, todos os negócios estão num único lugar, né? Minto não. Tem a clínica da minha esposa que eu faço parte com ela, que é uma clínica de harmonização facial, Mason Hoff, coloca aí no Instagram que você vai ver. Que essa não está no mesmo lugar. O resto os outros negócios estão todos num único lugar. Então eu fico passeando de negócio em negócio, né? Então isso é uma coisa legal. Mas você tem condições de fazer isso? Tem. Isso total condições que você tem de construir isso. Você só precisa o quê? Você precisa fazer as coisas certas, você precisa estar com as pessoas certas, você precisa ouvir as pessoas certas. Você vai errar, mas você tem total condição de construir algo parecido com isso, algo até maior, né? Veja aqui, ó, o Bruno. Isso que a gente está falando aconteceu, ele fez essa mudança toda em 90 dias. Ele já tinha
E aqui a gente vai entrar num outro detalhe, a gente vai entrar numa outra coisa aqui que é bem bacana, que é assim, quando a gente fala em abrir o seu próprio negócio, a maioria das pessoas acha que tem que abrir uma coisa, uma novidade, um negócio que não existe. Ah, tem que abrir uma coisa, mas o que eu vou pesquisar? Algo que não tem ainda no mercado. Cara, esquece isso, pelo amor de Deus. Não é assim que você vai começar, esquece isso. Isso pode ser uma oportunidade, que é aquilo que eu falei, que em 6 meses você estoura se aparecer algo dessa forma. Mas não é assim que vai funcionar. Você tem que pegar algo que já existe, olhar aquilo ali, estudar, ir a fundo e fazer algo melhor. É o que o Bruno fez. Quantas pessoas hoje no Brasil não vendem bombom? Uma pancada. Só que quantas pessoas vendem 100 bombons por dia? Já cai um pouco. Tem gente que vende 500, tem gente que vende 1000 por dia. O Bruno está vendendo 100. Só que há 3 meses atrás ele vendia 50. Ele ganhava 150 reais por dia. Hoje ele já ganha 300 reais por dia. Em 90 dias. Não estou falando em um ano, não estou falando de 2 anos, estou falando em 90 dias. E nos próximos 90 dias, o planejamento dele é que 31 de março ele já tenha 5 pessoas vendendo para ele. Ele vai sair de um ganho que ele tem hoje de 6 a 7 mil reais para 14 mil reais. E com aquele detalhe, não vai estar mais na frente vendendo. Ele vai fazer a gestão. Ele vai ter tempo para poder olhar outros negócios. Ele vai ter tempo para melhorar o negócio dele. Você está entendendo? Então, esse é o ponto. Quando a gente fala de que você precisa abrir teu próprio negócio, você não tem que fazer, eu tenho que... Eu tive uma mentoria semana retrasada, um pouquinho antes do Natal, que o rapaz falou assim, não, mas é porque eu já estou vendo aqui, eu estou estudando, eu estou pesquisando algo que não existe no mercado ainda para poder lançar. Eu falei, cara, esquece isso, cara. Para que você vai inventar a roda? O que você tem que fazer é o seguinte, pega algo que já existe, algo que você gosta de fazer, algo que você tem uma habilidade e melhora isso. O exemplo o planejamento que a gente dá para os nossos alunos, para as pessoas que fazem parte do nosso programa do ECI, Empreenda com Inteligência, o planejamento que a gente monta ali é o seguinte: você pega o emprego que você tem hoje, o trabalho que você tem hoje, e você vai estudar mais a fundo aquilo ali. Então vou usar um exemplo aqui. Eu sou financeiro, eu trabalho como financeiro de uma empresa. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou mergulhar no financeiro. Eu não vou só fazer o que eu faço na empresa. Não, eu vou entender, vou mergulhar, vou estudar mais sobre isso. Vou estudar mais sobre finanças. Vou estudar mais sobre financeiro. Vou pegar a empresa que eu trabalho hoje e vou perguntar para as outras pessoas o que eu posso melhorar, como eu posso melhorar. Vou entender outras áreas da empresa que eu trabalho. Se eu trabalho no financeiro, eu vou entender como que funciona a área comercial. Eu vou entender como que funciona a área de RH. Eu vou entender como que funciona a área de marketing. Eu vou estudar, eu vou mergulhar. Isso é uma mentalidade que você precisa ter. Você precisa entender. Nossa, esqueci aqui do Instagram, gente. Eu vou ter que cancelar aqui, porque senão a galera vai ficar. Já estão me xingando aqui, ó. Deixa eu cancelar aqui, peraí. Segura aí. Segura aí, turma. Deixa eu cancelar no Instagram aqui. Eu esqueci de pagar o Instagram e a galera vai ficar bem louca comigo aqui. Peraí, deixa eu encerrar agora. Compartilhar. Aí, depois eu finalizo ali. Então, perdi o raciocínio aqui onde eu tava. Vamos voltar. Nossa, perdi geral. Tá. Não sei se é isso, mas vamos continuar daqui. Então, as pessoas precisam entender que, cara, perdi total o raciocínio. Mil desculpas pra você aí. Eu perdi aonde eu tava. Deixa eu pegar minha anotação aqui que eu já pego de volta. Ah, tá. Lembrei. Importante de anotar, tá vendo? Anotação. Tudo que você for fazer, você tem que, ó. Eu tô falando com vocês aí e tô rabiscando aqui e tem uma outra cola aqui, tá? O computador tá aqui. Ó,
computador está aqui, eu tenho uma cola, tem uma outra tela ali que eu uso como sobressalente só. Então tudo que você for fazer, você tem que anotar. É muito importante isso. A anotação é fundamental. Por quê? Quando você anota, você grava aquilo na tua cabeça, você vai olhando, você vai... Então, o que a gente estava falando aqui? Então, no ICI, no nosso programa de Empreenda com Inteligência, a gente faz um planejamento para as pessoas para que elas aprendam na empresa que ela está hoje. Na empresa que você trabalha hoje, você tem aí uma faculdade de negócio a qual você é pago para estar nela. Sabia disso? Anota isso aí. O trabalho que você tem hoje, ele é uma faculdade para você de negócios a qual você é pago para estar nela. Só que você não estuda. Você não se importa. Você faz só o que você foi contratado para fazer e acabou. Você chega às 8, você faz lá as tuas atividades e quando termina, você dá aquela enrolada, vai pro cafezinho, dá aquele somebody love e acabou. Eu sei, é duro ouvir isso, mas é verdade. Nas empresas eu vejo isso dia a dia. Os caras chegam 8 horas, ficam até 9 no cafezinho, aí às 9 vão começar a trabalhar, na hora que é 11 e pouquinho já estão parando porque vão almoçar, entendeu? Enquanto isso, tem pessoa que chega lá 8, pega o que tem que fazer, pega lá o seu caderno, seu bloco de anotação, pega o computador, debulha. Não vai almoçar. Fiquem lá entendendo os processos, perguntando. E aonde estão essas pessoas? Nos cargos melhores. E as outras estão onde? Estão lá embaixo. Então você aí, né, no emprego que você tem hoje, na empresa que você trabalha hoje, você tem que, se você quer ter seu próprio negócio, você tem que saber que aí você tem uma grande escola de negócio. Basta você querer entender e estudar. E eu vou falar uma coisa para você. Isso acontece nas nossas empresas. As pessoas que ganham um aumento de salário nas nossas empresas é porque elas agem exatamente dessa forma. Porque elas entendem o negócio e elas começam a entregar para a empresa mais do que elas foram contratadas para fazer. A pessoa se dedica mais. A pessoa pergunta sobre várias coisas, não só o que diz respeito a ela, sabe? Então, se você fizer isso dentro, e aqui vai isso que eu estou te passando aqui, é um módulo do que a gente entrega lá no nosso programa, tá? Se você se dedicar mais no seu trabalho, você vai começar a ser visto pelo seu chefe, pelo seu patrão, pelo seu encarregado, enfim, com outros olhos. E se você continuar nesse caminho, você vai receber um aumento de salário sem ter pedido. Escreve isso que eu estou te falando para você. Quer receber um aumento de salário sem pedir? Mergulhe mais nas suas atividades. Mergulhe mais na empresa que você trabalha. Se dedique mais. Pergunte sobre outras coisas que acontecem na empresa. Olha, eu quero entender como que é esse processo. Por que esse processo é assim? Dê opinião. Olha, eu não sei, eu não tenho muito conhecimento, mas e se fizer assim? Será que não pode melhorar? Tenha esse sentimento que a gente chama no mundo os donos de negócios, os empresários, eles falam muito essa palavra, que é assim, eles gostam de funcionários, de colaboradores que têm um sentimento de dono. O que é sentimento de dono? Sentimento de dono nada mais é do que você tratar aquilo como se fosse teu. Quando você está passando lá, você vê que alguém está desperdiçando alguma coisa, você fala, pô, não precisa fazer isso. Então, vamos fazer assim. Isso é, todo chefe, todo gestor, todo dono de empresa, quando ele vê esse perfil de colaborador, você pode ter certeza que esse perfil de colaborador ele já fica em outro patamar. Porque você tem um sentimento de dono. As coisas quando dão errado te incomoda. Esse sentimento de dono. Então isso é uma coisa que a gente coloca, é um módulo que a gente tem lá no nosso programa. Se você colocar isso, pode anotar isso aí. Se você colocar isso aí em prática no trabalho que você tem hoje, você pode ter certeza que você vai receber o aumento de salário sem precisar pedir. E por que eu sei disso?
Porque assim, um dado aqui que você não sabe, mas você precisa saber. Para a empresa, é muito mais caro a empresa mandar um funcionário embora, contratar outro funcionário, do que ela te dar um aumento de salário. Sabia? É muito mais vantajoso para a empresa te dar um aumento de salário do que ela ter que te mandar embora, ter que contratar outra pessoa, ensinar para ela. Então, ela prefere dar um aumento de salário. Só que é óbvio, a empresa vai dar um aumento de salário para quem? Para quem merece. Você tem que demonstrar um interesse maior, você tem que demonstrar algo a mais para que você mereça esse aumento de salário. Se você fizer isso na tua empresa, então uma dica aqui é assim, ó, se pergunte mais na empresa que você trabalha, se interesse mais por todas as áreas da empresa, não só pela tua área, não só pela tua atividade. Estude, primeiro passo, você tem que estudar melhor a tua atividade. Vai a fundo, estuda melhor, veja o que você pode melhorar. Se você trabalha numa área que tem mais pessoas, chama essa pessoa e fala assim, galera, seguinte, vamos melhorar o nosso processo. O que a gente pode fazer aqui? Ó, eu tive uma ideia assim, assim, assim. Vamos lá, o que vocês acham? Leva isso pro seu chefe, leva isso pro seu encarregado. Fala, olha, eu fiz um curso aqui, eu estudei, eu vi, eu acho que assim pode ser melhor. O que você acha? Quando você estiver entendendo melhor sobre a tua atividade, sobre o teu, ali no teu setor, na tua área, aí você vai começar a perguntar sobre outras áreas da empresa que não diz respeito a você. Mas você vai querer entender. Viu, mas como que funciona o departamento de marketing? O que faz o departamento de marketing? Qual que é a função? Ah, como que funciona a área comercial? Como que o comercial atua? Como que a gente faz a prospecção de leads aqui na empresa? Como que o lead chega até o comercial? Quando você começa a demonstrar esses interesses na empresa, o teu gestor, o teu chefe, o teu patrão vai falar, opa, tem um cara diferenciado ali. Tem uma mulher, tem um homem, essa pessoa é diferenciada. Espera aí, vamos colocar uma luzinha em cima dela, vamos monitorar. Aí você vai começar a fazer isso. Você vai fazer isso, não tem como, não tem como. A pessoa vai chegar em você, vai te chamar e vai falar, olha, você tá, o porquê? O que você está fazendo? Por que você está se interessando por tudo isso? Você vai falar, não, eu quero melhorar as minhas habilidades. Eu quero melhorar aqui dentro. Né? E você tendo todos esses conhecimentos ali, vai facilitar para quê? Para amanhã ou depois você abrir seu próprio negócio. Na empresa, os meus sócios às vezes ficam pé da vida comigo. Falam, pô, Kleber, porque você tem uma porcaria de um programa lá que ensina o funcionário a abrir uma empresa. Os nossos funcionários começaram a fazer o teu programa e os caras vão embora. Falo, cara, tomara que os caras vão mesmo. Tomara que os caras abrem seus negócios e vão embora, vão voar. Por quê? Porque tudo isso você tem que entender que assim, você não pode olhar só para você. Quanto mais empresa tiver, mais emprego vai ter, mais a economia vai girar, mais pessoas com dinheiro. Então, cara, é isso que a gente precisa. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. É dar oportunidade para as outras pessoas. Eu não quero que um cara chegue... É claro que a gente tem funcionário lá super antigo. Isso faz bem para a empresa, porque você tem uma empresa lá que é uma pessoa que é de confiança, que conhece todos os processos da empresa. Claro que eu quero ter pessoas assim, mas eu quero ter pessoas também que entrem ali, não se conformem com aquilo e falem, não, cara, eu vim aqui, aprendi, obrigado, agora eu vou seguir meu próprio caminho. Eu tenho uma história, olha só essa história aqui. Isso aconteceu comigo, tá? Presta muita atenção no que eu vou dizer pra você aqui. No início dos anos 2000, olha só isso, cara. Presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. No início dos anos 2000 eu era motoboy. Eu trabalhava como motoboy. E eu trabalhava para uma empresa, eu não tinha uma empresa de motoboy ainda, eu era funcionário de uma empresa de motoboy. E essa empresa, ela atendia a GVT. Tá? Quem não conhece a GVT, hoje a GVT comprou a Vivo e entre várias outras aí. É uma das maiores telefonias do Brasil. Eu não sei a nível mundial, eu não sei
quais grupos fazem parte dela hoje. Mas é uma empresa multinacional, tá? A GVT tinha recém chegado no Brasil. Os donos eram israelenses, elas ainda não tinham nada a ver com Vivo ainda, era GVT. Elas vieram para o Brasil, se instalaram aqui em Curitiba. E eu trabalhava numa empresa de motoboy, comecei a fazer o serviço de banco para esses caras, há 20 anos atrás. Olha só isso, cara, escuta essa história aqui que você vai ficar maluco com o que aconteceu. Naquela época, era muito normal isso fazer, as empresas tinham o motoboy que fazia o serviço de office boy. Hoje muita gente que está ouvindo isso aqui, o que eu vou falar aqui, o cara não vai fazer nem, vai falar, cara, como assim? Isso aí não faz sentido ser assim as coisas, mas eram assim. Um boleto antes, quando a gente ia fazer o pagamento de um boleto, antes primeiro assim, não existia internet, não existia pagar, entrar aqui no computador e fazer o pagamento no banco pela internet, não existia isso, gente, tá? Isso não existia. Você tinha que pegar o seu boleto, deixa eu ver se tem algum boleto aqui. Não tem nenhum boleto aqui. Não tem. Mas você tinha que pegar o teu boleto papel, a empresa fazia um cheque no valor do boleto exato, você tinha que ir no banco, ficava na fila do banco e o caixa lá que fazia o processo de pagamento registrava, autenticava e você voltava para a empresa com o canhoto do boleto com a autenticação ali provando que você fez aquele pagamento. Era assim que funcionava. Tá? Muita gente nova aqui, galera que nasceu aí no 90, eu diria de 95 para cá, acho que quem nasceu em 95 vai estar, começou a entender um pouco do negócio ali em 2005, 2010, é isso aí. Então, quem nascido de 95 para cá, os caras vão ouvir isso e falar assim, meu Deus do céu, como assim? Isso é loucura, porque não existia internet, então era assim. Então a GVT veio para o Brasil e eu fazia esse serviço lá para a GVT. Então tinha uma diretora financeira lá dentro da GVT, ela ligava na central da empresa, a empresa mandava um motoboy, cada dia era um motoboy que estava disponível na hora lá, ia lá e atendia. Aí eu fui uma vez, fui 2 vezes, fui 3 vezes, daí essa diretora lá da GVT, ela ligava lá na empresa e falava assim, olha, eu quero um motoboy aqui para ir no banco fazer os pagamentos para mim, mas eu quero que venha o Kleber, porque ele veio aqui 1, 2, 3 vezes e a gente gostou, ele faz um serviço bonitinho, certinho, um cara, enfim, eles queriam que eu fosse fazer o atendimento para eles. E daí a diretora lá falou com a pessoa da empresa e ficou acertado que só eu ia fazer esse trabalho para eles. Então todo dia ela ligava lá, eu ia na empresa, pegava todo aquele monte de envelope lá, de boleto, ia no banco e fazia o pagamento. E esse era o processo. E assim foi, né? Durante um bom tempo. Daí eu aprendi aquilo que eu falei para vocês aqui, por isso que eu falo tudo que eu falo para vocês aqui é porque eu fiz, porque eu testei, tá? Aí eu fiz isso lá na empresa que eu trabalhava como motoboy, eu entendi, eu estudei, eu melhorei. Falei, cara, mas então é assim? Então eu tenho que fazer isso. Então eu ia lá, eu entendia, eu perguntava pro caixa do banco, mas como que funciona aqui? Eu pago o boleto aqui, você coloca essa autenticação aqui, mas e daí? Como que o cara lá sabe que pagou, que não pagou, sabe? Então eu me aprofundei nas coisas. Daí chegava lá, quando eu tinha algum que eu falava, a diretora falava, Kleber, mas ó, isso aqui tá diferente desse porquê. Aí eu falava, não, isso aqui tá diferente porque é assim, esse daqui é imposto, é, é diferente de boleto bancário. Então eu já tinha todas as respostas ali para ela. Ela não precisava ligar no banco para o banco explicar para ela. E eu já explicava isso para ela ali na hora. Por quê? Porque eu perguntava para o caixa lá do banco como que era o processo, como que funcionava. O que eu estava fazendo ali? Eu estava me aperfeiçoando. Eu estava melhorando as minhas habilidades. Eu estava aprendendo outras atividades. Está entendendo? Daí o que aconteceu? Eu fiquei um tempo como funcionário desta empresa de motoboy. Passou algum ano, um ano e alguma coisinha, eu abri minha empresa de motoboy. Foi a primeira empresa que eu tive. Foi uma empresa de motoboy. Eu abri minha empresa de motoboy. E assim foi. Aí eu não atendia mais a GVT, porque a GVT tinha um contrato lá com essa empresa que eu trabalhava. E o contrato ficou lá. Eu fui atender outras empresas com a minha empresa já, né?
consegui outros clientes e comecei. E a vida passou, aí eu tive outros negócios, fui trabalhar com o negócio da Herbalife, que muita gente já conhece aqui. Aí eu tive um escritório de empréstimo consignado. Fui fazendo outros negócios. E chega o ano, a gente chega no ano, isso 2002, 2003, né? Eu começando alguns negócios. E daí o tempo passa, a gente chega no ano de 2018, onde eu já estou com várias empresas, com vários negócios já maiores, negócios grandes. E eu tomo uma decisão em 2018 de contratar numa das empresas uma diretora financeira. E a gente abre a vaga para contratar, abre a vaga, a pessoa é selecionada, passa pelas entrevistas, faz todo o processo e a gente contratou essa diretora financeira com salário em 2018 de 10 mil reais. Tá? E quando eu fui entrevistar quando eu fui conhecê-la, porque todo o processo de seleção em 2018 eu já não participava mais, eu só conhecia a pessoa depois que ela já estava trabalhando. E quando eu conheci ela, eu tive aquela sensação, eu olhei para ela e falei, eu te conheço de algum lugar. Ela olhou para mim e falou, nossa, eu também te conheço de algum lugar, não sei de onde, mas eu falei, não, com o tempo aqui a gente vai chegar lá e a gente vai lembrar de onde que a gente se conhece. E foi. E a gente começou a trabalhar. Chega um determinado dia, ela chega pra mim e fala, Klemer, lembrei de onde eu te conheço. Ela falou, você não trabalhou de motoboy? Eu falei, sim, eu trabalhei de motoboy. Quando ela me perguntou isso, já caiu. Eu falei, caraca, não acredito. Eu falei, lembrei de você, Andréa. Você era diretora lá na GVT. Você me chamava pra fazer o serviço de motoboy pra você. Então, olha só isso. O que eu tô falando pra vocês aqui? Eu trabalhava como motoboy no início dos anos 2000. 2002, assim, 2003. Passou-se 15 anos. Eu contratei uma diretora financeira com salário de 10 mil reais, a qual essa pessoa era a pessoa que me chamava para fazer serviço de motoboy para ela lá nos anos 2000, no início dos anos 2000. Então, olha a volta que o mundo deu. E daí, o que aconteceu? A André ficou 1 ano trabalhando conosco. Chega um final de 2000 no início de 2019, na verdade em fevereiro, março de 2019, se eu não me engano, ela chega pra mim e fala, Kleber, é o seguinte, eu vou sair. Tomei uma decisão, eu vou sair. Eu perguntei, André, puta, que pena, tá bem, você tá fazendo um trabalho legal aqui, 1 ano e pouco com a gente, por que você vai sair? Adivinha o que ela me respondeu? Ela falou assim, eu vou abrir o meu próprio negócio. Ela falou, você me abriu os olhos. Porque você era motoboy lá nos 2000 e alguma coisinha. Você trabalhava, eu chamava você para fazer um serviço de motoboy para mim. Os anos se passaram, eu continuei trabalhando de empresa em empresa e você está aqui hoje. Você me contratou para trabalhar para você. Eu perdi muito tempo na minha vida já. Eu vou começar meu próprio negócio. E em 2019 ela abriu seu próprio negócio, está até hoje sucesso absoluto. Desejo tudo de bom para Andréia. Um abraço para você, Andréia. E ela tá lá com o negócio dela. Então, assim, esse é o ciclo. As coisas têm que ser dessa forma. E por que eu falo isso com muita tranquilidade? Porque muita gente me fala, mas se todo mundo abrir empresas, quem que vai trabalhar para essas empresas? Aí é outra coisa que você precisa entender. Isso nunca vai acontecer. Não tem como isso acontecer. Por quê? Tem vários pontos aqui por que disso não acontecer. Mas um dos principais é que o Brasil, culturalmente falando, o brasileiro ele é ensinado desde quando nasce a ser um povo operário, um povo de trabalhador. E é assim na escola. Por que você acha que na escola não se ensina empreendedorismo? Por que você acha que na escola não se ensina sobre finanças? Por que você acha que na escola não fala sobre você ter o seu próprio negócio? Porque a escola, que é o governo, e assim, gente, quando eu falo de governo, eu falo de estrutura desde
100 anos atrás. Eu não estou falando de governo agora, A ou B, não. Estou falando de estrutura que já foi implementada lá atrás, 100 anos atrás. Eles querem, o governo quer que o povo seja um povo trabalhador. Por isso que, o que acontece na escola? Na escola a gente tem horário para chegar, você tem um horário para o lanche, você tem um horário para fazer isso, você tem data certa para você fazer prova. A gente sai da escola já bitolado. Em quê? Em cumprir horário. A gente já sai da escola com a nossa mente já programada para isso. E isso acontece de uma forma no teu subconsciente. Sem você mesmo perceber, é isso que está sendo feito. É isso que é implantado na nossa cabeça. A gente já é programado para isso desde quando a gente estuda lá atrás. Então o sistema educacional brasileiro, ele é feito para criar o quê? Operários. Ele não é feito para criar dono de negócio. Ele não é feito para criar empreendedor. Ele não é feito para criar pessoas que tenham coragem de ir e abrir seu próprio negócio. Não. Ele é feito para criar funcionário. Ele quer que a pessoa tenha assim, não, a tão sonhada estabilidade. Eu quero ter a certeza que chuva, faça sol, eu vou ter meu salário no final do mês. O brasileiro, a cultura do brasileiro é essa. Então, você pode ficar tranquilo que 99% das pessoas, elas vão ser funcionárias. Infelizmente. Tá? O Brasil tem tudo para ser uma maior potência mundial. Se a gente entrar para o mundo do empreendedorismo. Se 10% do Brasil, se a gente sair de 99% pessoas que são funcionárias para 90%, o Brasil dá um salto assim que você não tem noção. É muito grande o pulo que o país dá. E você pode fazer parte disso. É louco ouvir isso, né? Mas é uma realidade. É muito doido ouvir isso. Você imagina só, ó, 1%, hoje, 1% 1% dos brasileiros, olha só isso que eu vou te dizer, 1% dos brasileiros são considerados milionários. 1%. Aí tem uma faixa ali que tem 20 milhões, ou tem 50 milhões, ou tem... Mas assim, 1% dos brasileiros são milionários. 1%, gente. Tem noção? E olha, eu tô buscando na memória, que falei uma baita de uma besteira aqui agora. Não é 1% dos brasileiros que são milionários. É menos. É menos. 1% dos brasileiros, eles ganham mais que 50 mil reais. Fui ter que buscar a minha colinha aqui. 1% dos brasileiros, eles ganham mais que 50 mil reais. 1%. Tem noção do que é isso? É muito. É muito pouco. É muito pouco não existe, né? É pouco demais. É pouco demais. Então o Brasil, nunca vai acontecer isso, que as pessoas vão falar, mas todo mundo abre empresa, não vai ter quem trabalhar para essas empresas. Isso nunca vai acontecer. Tá? E o que acontece? Quanto mais empresas vão abrindo, que é uma coisa que acontece principalmente em pequenos centros, em pequenas cidades, quanto mais empresa tem, o que acontece? Ela encarece a mão de obra. Por quê? Porque tem mais oferta do que procura. Isso é uma lei em qualquer negócio. Você que está montando o seu negócio que você quer vender aí, o Bruno que vende bombom, é a lei da oferta e da procura. Então, quando a gente tem mais empresas ofertando emprego e menos pessoas procurando emprego, a média salarial ali, digamos assim, o piso salarial vai aumentar. Automaticamente vai encarecer a mão de obra. Mas isso é bom. Isso é bom para todo mundo. É bom para a engrenagem. Porque quando aumenta a mão de obra, você qualifica melhor, você entrega um serviço melhor, você entrega um produto melhor. Então é bom para todo mundo. O governo arrecada mais, né? Então é bom para todo mundo sai ganhando. Então isso você pode ficar despreocupado, que não vai ter perigo de você abrir uma empresa e não ter ninguém para trabalhar para você. Você pode ficar tranquilo, tá? Gente, olha só, 1h já e 15 a gente está aqui batendo esse papo. Espero que tenha feito sentido para você.
Lembrando você aqui, você que quer saber um pouquinho mais sobre o nosso programa, o ECI, Empreenda com Inteligência. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder conhecer um pouquinho melhor, ou se não, você entra lá kleberpires.com.br, já vai ter ali um pouquinho de como funciona o nosso programa. Você quiser entender um pouquinho mais, a gente tem um grupo de apoio 100% gratuito. Você pode fazer parte desse grupo de apoio, você pode entrar para esse grupo de apoio. Tudo isso que essa aula que eu estou falando aqui com vocês, a gente compartilha ali diariamente coisas nesse sentido para poder esclarecer para você o porquê que você tem que ter o seu próprio negócio, quais são as vantagens de você ter o seu próprio negócio, tá? Então, espero que isso tenha feito sentido para você, espero que você tenha gostado. Aquele velho pedido, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, para que a gente possa chegar a mais pessoas, para que a gente possa ajudar mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo que a gente está falando aqui, sobre esse assunto, esse papo que a gente está batendo aqui, para que possa despertar aí em mais pessoas essa vontade, esse desejo de poder realizar o teu sonho de ter o seu próprio negócio, tá? Que você possa construir o seu próprio salário, que você possa ter tempo para poder se dedicar à sua família, a outros negócios, a um hobby que você tem, que você possa construir tudo isso daí, tá bom? Então, ó, clica aí, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, nos acompanhe aí, arroba o Kleber Pires, nosso Instagram, acompanha lá, segue lá, tem muita coisa bacana para você. E se você quiser fazer parte do nosso programa, do ECI, também vou deixar o link aqui para você poder conhecer um pouquinho mais. E o site é kleberpires.com.br. Entra lá para você saber um pouquinho mais, tá bom? Prazer ter você aqui, muito obrigado. Ó, aqui, foto, minha esposa, meu neném. Ó, aqui, olha essa foto aqui é muito simbólico. No tempo que eu era piloto de moto velocidade. Sim, eu sou piloto. Fui piloto de moto velocidade. Tá aqui, ó. Segundo lugar. Etapa de Curitiba. Aqui, ó, outro. Ó. Copa Sus, que foi em Cascavel. Essa eu fiquei em terceiro lugar. Tá bom? Então, ó, prazer ter você aqui. Acompanha a gente. E espero poder ter colaborado com você. Vamos pra cima. E até a próxima, tá bom? Até lá.